Nós estamos aqui para falar de um tema super interessante. Nós vamos super interessante, super novo, né, aqui para a gente, principalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre neurociência, a relação da neurociência com a educação. Então a gente está recebendo aqui, primeiro, queria dar boas-vindas aqui à Márcia, nossa colega de trabalho, de programa. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, João. É um prazer estar aqui e receber a nossa convidada. Junto com a Márcia, a gente está recebendo aqui hoje também, né? Na verdade, eu e a Márcia estamos aqui recebendo a educadora Ana Lúcia Campos, que é uma educadora que vem para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da neurociência. Não vou adiantar o currículo dela, que daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso, mas de imediato eu queria te dar as boas-vindas, Ana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Para quem está acompanhando a gente, né, você pode acompanhar o programa pelo YouTube, no canal do Equipe TV, também pela rádio, pelo site da Rádio Equipe, que é www.radioequipeleopoldina.com, e você pode estar acompanhando todo esse nosso bate-papo aqui com a Ana. Ana, então vamos começando. Eu acho que antes da gente falar um pouquinho sobre... A Ana é educadora com ampla experiência em educação infantil, fundamental, superior também, né? Mestre em neurociência pela Universidade de Salamanca e tem estudos de pós-graduação em psicobiologia e neurociência cognitiva. Nos últimos anos, né, nos últimos 25 anos, vem estudando a questão do cérebro humano e como ele pode construir, para construir pontes interativas entre a neurociência, psicologia e educação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória nessa construção aí de estudos sobre a neurociência. Bom, faz muitos anos atrás surgiu um grande interesse em mim, mais ou menos faz 30 anos atrás, quando tive um desafio frente a mim da construção de uma proposta para a educação infantil. E nessa época, a proposta sempre estava muito vinculada a um perfil assistencial, né? Educação para crianças de 0 a 3 anos tinha um perfil muito assistencial, não um perfil de desenvolvimento. Então, nessa época, começou a me surgir a inquietude sobre exatamente esse processo tão espetacular que está passando nos primeiros anos de vida, que se chama neurodesenvolvimento na primeira infância, né? Essa quantidade de sinapses que se estão construindo nos primeiros anos de vida e que a educação para as crianças tão pequenas ainda tem uma visão muito assistencialista. Então, migrei um pouco da educação para a neuropsicologia, para tentar conhecer um pouco mais sobre como o cérebro funciona. Só que não era bem por aí o caminho que eu queria ir, né? Porque a neuropsicologia está mais preocupada com a disfuncionalidade do cérebro, né? Como a gente pode entender ao cérebro funcionalmente e disfuncionalmente, falando, e não era por aí onde eu queria chegar. Senão, eu queria chegar em todo esse processo de neurodesenvolvimento que é construído desde a genética, mas com um encontro muito forte com o ambiente. E logo nessa época, fines dos 80, começo dos anos 90, a neurociência começa já a sair, as investigações em neurociência começam a sair dos laboratórios, já começa a criar um ambiente mais de cultura da neurociência, né? Tem uma pessoa em Espanha que costuma dizer um ambiente de neurocultura, né? Onde essas investigações sobre como funciona o cérebro começam a sair do campo clínico, começam a sair das 4 paredes do laboratório e chega nas mãos de outros profissionais. Então, tive sorte de ser contextualmente o meu interesse por entender como funciona o cérebro nos primeiros anos de vida e realmente a neurociência sair do laboratório em si. E aí comecei a minha paixão pela neurociência, foi um largo caminho, foi um desafio muito grande, porque na época que eu fiz os meus primeiros estudos, a neurociência tinha um corte muito clínico, não tinha uma visão como de agora, uma ponte entre neurociência e educação, isso estava muito distante ainda, e como tinha um corte muito clínico, a maioria das pessoas que entravam nas propostas de pós-grado, de maestria, doutorado, tinham que ser da área médica. Me lembro que foram como 2 anos e meio tentando entrar,
mas desde que entrei já não pude sair mais. A única coisa que é certa nessa história toda é que quando você conhece e começa a conhecer o cérebro humano, você se apaixona por ele. Né? É o cérebro aprendendo sobre ele mesmo e ele fica viciado, creio. E aí eu entrei nesse mundo e não saí mais. Nos últimos 30 anos estou aí. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, né, devem ter percebido um pouquinho o sotaque da nossa convidada. A gente esqueceu de falar um pouquinho sobre isso, mas a Ana Lúcia, ela é natural do Brasil, né, mas mora no Peru já há bastante anos, né? Então, mas só para dizer também dessa rica experiência em outros países, né? Ana, é bem bacana a sua trajetória, né? De como você entrou na questão da neurociência, que também deixando claro para os nossos ouvintes, ao longo do programa, às vezes eles podem estar um pouco angustiados, né? Para entender perfeitamente como que funciona. Ao longo do programa, essas dúvidas vão sendo esclarecidas. Então, assim, de imediato, será que tem como assim, você definir o que seria a neurociência e como ela está relacionada com a educação hoje? Porque o grande diferencial hoje na neurociência é essa ponte que está sendo criada para tentar explicar algumas situações da educação. Bom, de uma forma simples, a neurociência é um conjunto de ciências, não é só uma ciência, é um conjunto de ciências que estuda o sistema nervoso central, estuda o cérebro humano como o órgão principal, né, desse sistema, para entender como funciona e para entender a relação que tem esse funcionamento com o comportamento, para entender como o ambiente impacta nesse sistema. E a neurociência em si, em seus inícios, tinha um corte muito clínico, porque queria entender como era que funcionava o cérebro para conseguir entender as enfermidades que atacavam o sistema nervoso, ao cérebro, para poder prevenir essas enfermidades, para poder curar essas enfermidades, né? Mas logo, quando entra esse grupo de neurocientíficos, né, a estudar o cérebro humano, vem que é um universo dentro dessa caixa cranial muito misterioso, com muita coisa por conhecer. Quando é que a neurociência começa a entrar mais no ambiente social? Na década dos 90, em Estados Unidos, houve uma grande inversão do governo norte-americano pelas investigações no campo da neurociência em si, muito vinculado com esse objetivo clínico para tentar entender e curar, não, enfermidades de fundo neurológico. E nessa época dos 90, começa então uma expansão enorme sobre dos estudos sobre o cérebro humano. E começaram a entender ao cérebro mais que em 100 anos anteriores de investigação. Existiram investigações dizendo como funcionava o cérebro humano, como, por exemplo, as de Galeno, que duraram 1000 anos na humanidade. A gente ficou durante 1000 anos pensando que o cérebro funcionava de uma forma, e agora já sabemos que não é assim. E nessa época, na década dos 90, começa a haver uma inversão muito forte em neurotecnologia, ou seja, máquinas especializadas para entender ao cérebro humano. E aí é onde esse estudo começa a sair do campo clínico e começa a interessar a diferentes disciplinas, a diferentes áreas. O espetacular da neurociência é que, por ser uma ciência que reúne diferentes disciplinas, a visão que a gente tem do cérebro humano é multidisciplinar. Então, eu tenho a visão desde a neurologia, tenho a visão desde a psicologia, tenho a visão desde aspectos das ciências sociais, e por isso está a tecnologia também, que foi uma das ciências que entra, a ciência da tecnologia entra aportando de uma forma espetacular, porque tudo que a neurotecnologia construiu nos últimos anos permitiu que hoje a gente possa ver o cérebro de uma criança lendo, sem invadir esse cérebro, não? Porque esse foi o grande desafio da neurociência nos últimos anos, entender a funcionalidade do sistema nervoso central e do cérebro sem danhar, não sei como se diz essa palavra, mas sem causar dano. Causar danos, porque antes você não tinha forma. Então, agora você pode colocar um casquito na cabeça, um chapéu na cabeça das crianças com os eletrodos e ver como esse cérebro está funcionando sem ter que invadir. As investigações podem ser agora não invasivas. Então,
o que aconteceu? Entender esse cérebro humano, desde essa visão multidisciplinar da neurociência, fez com que esse conhecimento interessasse a outras áreas, a outros campos. E, claramente, um dos campos que se moveu muito com as investigações foi o campo da psicologia e o campo da educação. Da psicologia num sentido muito forte, porque a neurociência recolhe muitos saberes prévios da psicologia cognitiva, por exemplo, não? E é um insumo inicial para investigar, né, como funciona o cérebro. E logo, para a educação, o impacto foi muito forte, porque finalmente começam a entender-se as funções e sistemas no cérebro que são dia tras dia estimulados ou não dentro das nossas aulas. Por exemplo, em investigações em Alzheimer, você sabe que uma das funções que está alterada em pacientes com Alzheimer é a memória. E a memória é uma função que estamos dia tras dia nos nossos centros educativos, trabalhando com ela. Então, entender essa memória disfuncional em Alzheimer também nos fez entender os sistemas de memória que temos nós outros como seres humanos, e isso muda a cabeça de quem está dentro do campo educativo, né? Qual foi para mim um hito nesse processo? Quando essas investigações em neurociências começam a interessar o campo educativo, a Universidade de Harvard começa a posicionar-se, porque, como comentei com vocês faz uns minutos, existiu um intermediário entre a neurociência e a educação que não foi tão positivo. O intermediário de especulação, o intermediário com finalidades econômicas. Por exemplo, o que a gente viu nas investigações, né? Que o cérebro, ainda que nós estemos dormindo, o cérebro sigue trabalhando. Sabemos que se formam memórias quando nós estamos em sono profundo, que se chamamos sonho REM. Então, o cérebro aí, nesse momento, falando de uma forma bem amigável, as neuronas conversam sobre todo o trabalho que tiveram durante o dia e começam a decidir das experiências mais impactantes, quais vão ser as experiências que vão ser empurradas para esses sistemas de memória, para ser armazenados e logo evocados em algum momento. Então, os especuladores vinham e diziam, ok, como o cérebro sigue funcionando quando você está dormindo, compra esse CD, aqui tem um programa de alemão, e você vai escutar todas as noites, na hora que você dormir, esse CD, e você, em 20 dias, vai estar falando alemão. Então, houve um ruído muito forte que se construiu no meio do diálogo entre neurociência e educação. Então, foi necessário que entrasse a psicologia, por um lado, para ajudar aos educadores a entender que, por exemplo, o grande desafio da educação é que não existe na formação inicial do educador estudos em neurociência, não? Principalmente em neurociência educacional. Nós até comentamos sobre isso, né? É um déficit muito forte na malha curricular. E, além disso, existem determinados aspectos dessa formação inicial que falha muito e distancia a educação da neurociência em si, que se chama desenvolver uma mentalidade de investigação no educador e desenvolver metodologia de investigação dentro do sistema educativo, né? Em alguns países, por exemplo, você pode se graduar como educador sem ter investigado, sem ter feito uma tese, por exemplo, não entender nada de investigação. Então, atrapalhou um pouco o diálogo entre educação e neurociência, vir com habilidades e capacidades tão básicas dentro do setor educativo e que a psicologia entra como que para aliviar um pouco essa diferença, né? E eu falava de Harvard porque Harvard teve um rol muito importante a nível mundial nesse aspecto. Ele começou a entender que existiam muitos especuladores, existiam
concepções errôneas que se estavam fazendo sobre o cérebro humano e automaticamente estavam empacotando isso e vendendo para o sistema educativo, né? Compra esse programa que seu aluno vai ser mais inteligente, compra esse programa por causa disso, disso, disso. Então, ele faz um corte aí e fala, não, para a gente construir um caminho mais seguro, eles criam uma forma de falar mente, cérebro, educação. Se cria uma sociedade nos Estados Unidos que se chama International Mind Brain Education Society. E essa sociedade começa a fazer um movimento mundial para proteger essa nova rama, novo ramo da neurociência que estava nascendo, que é a neurociência educacional. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que a neurociência, ela surgiu muito, inclusive, não sei se eu entendi perfeitamente, ela ganhou um certo boom assim, no seu desenvolvimento em função dos equipamentos também que surgiram e ajudaram a entender o cérebro humano, inclusive sem invadi-lo diretamente, né? Exato. Você acha que a neurociência relacionada à educação, você deixou claro que ela ganhou força, principalmente por essa questão da movimentação tecnológica, mas você acha também que ela ganhou força devido às mudanças sociais que também impactam a sala de aula e que, de uma certa forma, ficam inexplicáveis algumas situações, mediante o processamento rápido agora, né? Os alunos aprendendo coisa a todo momento, a sala de aula invertida, você tentar entender por que um aluno não aprende, se ele tem acesso a uma série de informações. Você acha que essa questão da neurociência relacionada à educação está mais forte em função dessas demandas de escola hoje? Na verdade, os alunos têm um cérebro altamente estimulado hoje, Sim. né? Eles recebem estímulo a todo momento, né? Sim. E vocês falam, não me deixa eu esquecer de responder a tua pergunta, só que eu quero fazer um parênteses. Essa questão que você coloca é um ponto-chave para o desenvolvimento da neurociência educacional. Por quê? Nós temos um patrimônio pedagógico super importante. Mas a neurociência de hoje, com a tecnologia que nós temos para entender ao cérebro humano, vem demonstrando que algumas dessas heranças pedagógicas que nós temos, desde Piaget, por exemplo, no dia de hoje, 2019, não é funcional. Por quê? Qual era a metodologia que se usava mais nessa época? Era uma metodologia que Piaget usou, por exemplo, uma metodologia de observação de comportamento, certo? Logo, a psicologia cognitiva aumentou um pouquinho na metodologia, mas a observação quase sempre foi a arma mais importante, ou a estratégia mais importante de investigação, né? Para entender como é que a educação, o componente educativo mudava o comportamento em si. E nós agora sabemos que nós colocamos os eletrodos na cabeça das nossas crianças e vemos essas crianças em ação, fazendo uma atividade, uma tarefa cognitiva ou o que fosse, e nós começamos a diferenciar isso. Ok, para essa época, este tipo de pensamento se dava em esta idade, mas para as crianças agora do ano 2019, as habilidades de pensamento deles, pela presença da tecnologia digital, está totalmente diferenciada. Ou seja, habilidades de funções executivas, como, por exemplo, toma de decisões. Quanto tempo você toma agora para entrar em uma página em Google? Quantos minutos ou segundos leva teu cérebro para decidir de 15 opções aonde você vai entrar? Pouquíssimo tempo. Só um parêntese no seu Sim, parêntese. dale. Você considera isso prejudicial? Porque tem muita gente que fala, né, tem muita especulação também sobre isso. Porque a gente tem que entender, principalmente a gente que está na sala de aula, que as sociedades vêm mudando. Assim é. E hoje, mas as sociedades mudam em 100 anos, mas hoje a mudança ela é muito mais rápida, né, em função da tecnologia. A gente pode citar exemplos de equipamentos tecnológicos que em 2005 eram tops de linha, que hoje está no Museu Jurássico, né? Sim. Então, assim, e muita gente fala assim, essa nova, isso tudo indo muito rápido, é complicado, é difícil, é prejudicial, né? Você considera que essas mudanças, por exemplo, uma criança tendo que responder a uma reação, uma tomada de decisão, às vezes mais cedo,
por estar em época diferente, como que você vê isso? Você acha como isso prejudicial? Porque tem muito aquele discurso, né? Quando eu era pequeno, eu fui ter contato com um computador, quando eu tinha 15 anos, mas hoje o tempo é outro, né? Como você avalia essa questão? Olha, eu acho que nós estamos cheios de mitos ainda, né? Existem muitos mitos, existem muitas crenças, falsas crenças, que estão propagando-se geração tras geração. As crianças de hoje não concebem um mundo, não entendem um mundo sem tecnologia digital. Para eles é impossível esse mundo sem tecnologia digital. De tal forma que nós não podemos enlentecer, não sei se você me entende? Sim, retroceder. Retroceder, tornar lento esse processo, porque neurobiologicamente... Já vem modificado. Sim, porque nós somos frutos da genética, mas do ambiente. Então, o ambiente de hoje, que nascem e crescem nossas crianças, é totalmente diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, já é um ambiente que vai influenciar nessa construção do sistema nervoso central e do cérebro. Então, já esse órgão, ele é tão plástico frente aos estímulos do entorno, do ambiente, que é impossível nós compararmos uma criança de hoje com uma criança de 30, 40 anos atrás, porque o ambiente modela a arquitetura cerebral. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a romper padrões mentais dos adultos. Porque essas crianças vêm com um processo de desenvolvimento diferenciado. Na verdade, Ana, eles dão conta, né, do cérebro funcionar, né, com raciocínio rápido, igual você falou, né, quando ele acessa o Google ali, 15 opções para ele escolher num tempo bem pequeno, como ele consegue também trabalhar o cérebro para um conteúdo na sala de aula. Ele está preparado para as duas situações. Uma não interfere a outra. Não, de nenhuma forma. O que a gente tem que ver é que o que está acontecendo? Por que existem tantas lacunas, não? Tantas brechas? Porque falta conhecimento. O conhecimento é clave. É importantíssimo. É importantíssimo, porque se você tem conhecimento como funciona o cérebro humano, como é o processo de neurodesenvolvimento, nos 18 primeiros anos de vida, que é a maioria da idade que as crianças, os adultos estão dentro de um sistema educativo formal, você começa a entender de forma diferenciada tudo que chega para esse indivíduo. Como chega a saúde para esse indivíduo, como chega a educação para esse indivíduo. Então, é fator vital entender ao ser humano, entender ao cérebro humano. Eu suelo muito usar nas minhas conferências ou com meus alunos, eu tenho uma maestria que eu desenhei de neurociência e educação, e eu falo com os meus alunos, a gente não quer cerebrizar a educação, a gente quer humanizar a educação, porque entender ao cérebro humano é entender ao ser humano. Então, quando eu entendo o cérebro humano, eu entendo o meu cérebro como educador. Eu entendo o cérebro do meu aluno. Então, tem muitas propostas e desafios no sistema educativo, dizendo que tem que criar determinadas competências nos estudantes, mas eu não chego a nenhuma competência nos estudantes se eu não crio as competências primeiro em mim. Então, existem possibilidades enormes na adolescência, como, por exemplo, a parte pré-frontal do cérebro adolescente tem funções executivas que estão, assim, funcionando de forma maravilhosa. Mas se o educador não sabe dessas funções executivas, não sabe desse cérebro social, como funciona na adolescência, ele não usa isso a favor da sua proposta metodológica. Não sei se me expliquei. Sim, perfeitamente.